Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Beginner's Tech. Se você está aqui e se interessa por inteligência artificial, está se certificando, buscando a certificação AWS AI Practitioner, esse vídeo vai valer muito a pena para você, porque a gente vai falar sobre otimização de modelos de fundação, tá? Duas métricas aqui é a RAG e a Fine Tuning, que vai abordar nesse curso, perfeito? Vamos junto então, já trazendo um caso de negócios. A N Company é uma provedora de telecomunicações que oferece serviços de telefonia e internet, perfeito? Normalmente, os clientes com problemas entram em contato com o centro de suporte da N Company por telefone, um processo que é caro e ineficiente. Para agilizar o suporte, a N Company está mudando para soluções online, criando inicialmente uma seção de FAQ em seu site para abordar problemas comuns. Apesar disso, o volume de tickets de suporte online continua alto. Para reduzir ainda mais a carga de trabalho de sua equipe e aumentar a eficiência do atendimento ao cliente, a N Company está explorando o potencial da IA generativa para desenvolver um chatbot. O chatbot seria capaz de orientar os clientes, responder a problemas comuns e executar certas tarefas de forma autônoma, como solicitar um novo telefone, atualizar o plano de telefone para obter mais dados 5G e assim por diante. A N Company tem como meta diminuir o número de tickets online em 70% após colocar o chatbot em produção. A empresa também monitorará a pontuação de satisfação do cliente, fornecendo uma pesquisa aos seus clientes após resolver seus problemas. Com a adição do chatbot, a empresa deseja atingir uma pontuação de satisfação de pelo menos 4 de 5. Então veja lá, olha o esquema que ele tem desenhado, né? Um usuário que tem um problema, interage aqui com os consultores através do celular, que agora tem a FAQ e o chatbot, né? Para poder modificar aí plano de internet, plano de telefonia e por aí, por assim, né? Dizer, daí por diante. Vejam que ele tem vários pontos de contato, interage, volta, ticket, quantidade de tickets muito alta. Então, vamos olhar mais a fundo aqui essa solução que ele está querendo. A solução é um chatbot, certo? Para construir esse chatbot, a N Company precisa escolher um FM, que é um Foundation Model, um modelo de fundação. Até aqui tudo bem? O modelo vai precisar de capacidades em processamento de linguagem natural, que é o NLP, e além disso, de entendimento, né? Além de uma integração com o sistema de backup da N Company para automação. Agora, a N Company precisa escolher um modelo de linguagem, né? Porque esses foundation models têm a capacidade de entender e processar a linguagem natural. Vários, não é só você, eu vou usar LLM, pronto, acabou. Não, você tem que usar, você precisa escolher qual o tipo você quer. Os LLMs são treinados em uma grande quantidade de dados públicos, o que é ótimo para a compreensão geral da linguagem. No entanto, isso não é ideal para responder a solicitações específicas de clientes sobre os serviços da N Company. Perfeito? Vou voltar aqui, porque isso é importante. A N Company vai lá e escolhe a LLM. Os LLMs são treinados em dados públicos, que vai dar para ele uma generalização da linguagem, como responder, como perguntar, como entender uma estrutura de texto, perfeito? Só que isso não é ideal para o caso específico da N Company. Então, a N Company precisa de uma maneira de incorporar os dados, entendeu? Por isso que tem aquele embeddings, as incorporações que ele transforma
todo o seu novo dado em vetores incorpora ao LLM, perfeito? E também uma base de conhecimento proveniente da N-Company para melhorar a precisão das respostas do chatbot, oferecendo para ele mais contexto. Até aqui tudo bem? Esses dados adicionais podem vir de logs de bate-papo, tickets de suporte previamente gerenciados ou até mesmo gravações de chamada de suporte. Os dados precisam ser coletados, anonimizados e limpos para serem incorporados em uma base de conhecimento que pode, por sua vez, ser usada pelo chatbot. Por fim, como a N-Company deseja que o chatbot cuide de algumas tarefas de forma autônoma, o chatbot também precisa ser capaz de iniciar funções adicionais que possam modificar parâmetros nas contas dos clientes. Entenderam? Então, aqui não é só o LLM envolvido na tarefa, tem algumas outras automações para fazer alterações aí no banco de dados e fazer transações para os clientes. Então, vamos ver aqui como que a RAG entra para beneficiar esse chatbot. Só um minutinho que eu vou traduzir aqui para nós. Perfeito. Então, vamos lá. Na lição anterior, o caso de uso aí da N-Company ilustrou como os FMs não são suficientes para gerar resultados qualificados sozinhos. Então, a gente vai aqui estudar a RAG, que vai permitir que os FMs consultem bases de conhecimento para devolver uma resposta precisa e atualizada aos prompts do cliente. Vamos lá. Do conjunto de dados até incorporações vetoriais. Embora os LLMs possam gerar texto, imagem, áudio e muito mais semelhantes aos humanos a partir de prompts, essa capacidade pode não atender às necessidades específicas das empresas, certo? Esses aplicativos empresariais que são customizados, eles exigem que esses modelos processem dados da própria empresa que sejam relevantes para a tarefa. As empresas reúnem grandes quantidades de dados internos, que vai de documentos, apresentações, manuais, relatórios, atas, processos, né, muitas vezes jurídicos, resumos de transações, todos desconhecidos para o Foundation Model. Quando esses modelos ingerem e usam fontes de dados empresariais, que são confidenciais, né, eles adquirem conhecimento específico do domínio, permitindo que produzam saídas personalizadas e altamente relevantes para aquelas necessidades empresariais. Para fornecer os dados empresariais como contexto adicional ao modelo de linguagem, junto com o prompt, essa adição ajuda o modelo a fornecer saídas ainda mais precisas. Então, quer dizer, não basta também só a base de conhecimento, você tem que ter um bom prompt, tá? Então, é o contexto adicional que você coloca no modelo de linguagem junto com um bom prompt, tá? Determinar o contexto certo envolve pesquisar conjuntos de dados empresariais usando o texto do prompt. Os embeddings de vetores desempenham um papel crucial nesse processo. Vamos ver como que acontece aqui? Embedding é o processo pelo qual texto, imagens e áudio recebem representação numérica em um espaço vetorial. Embedding é geralmente realizado por um modelo de machine learning. E esse diagrama mostra como é que acontece essa incorporação, né? Então, aqui tem os dados brutos que vão ser ingeridos por um modelo de machine learning que faz a tokenização e vetorização. Depois, esse modelo de machine learning, ele transforma
esse documento, essa mídia, em embeddings, que são números, transforma as características linguísticas em linhas, em eventos, né? E existem as características, né, para cada um, e aí ele vai dando ali a pontuação por similaridade. Também as identificações de token, cada palavra. Então, as linhas de vetores, formando uma matriz, são os embeddings, e os IDs de cada palavrinha, tá? É a tokenização. Então, quer dizer, se em uma frase tiver o artigo o, ele tem uma tokenização específica, tá? Se ele aparecer em um outro contexto, vai ser o mesmo ID de token para aquele artigo, porém, dentro da frase, a frase aqui tem uma outra incorporação, apesar de outros valores para sua para sua incorporação. Cada palavrinha vai se repetindo em cada vetor, tá? A mesma palavra tem o mesmo identificador, apesar de fazer parte de diferentes vetores, tá? Então, se aparecer cat em um vetor e cat em outro vetor, ele terá a identificação de token 128, independente da frase que for, do significado que tiver, tá? E aí, depois, ele vem sendo armazenado em vetores, tá? Conjunto de dados corporativos, como documentos, imagens e áudio, são passados para modelos de machine learning como tokens e são vetorizados. Esses vetores em um espaço n-dimensional, porque a gente aqui não tem noção da robustez do documento ou da mídia que a empresa quer fazer o embedding dela, né? Então, junto com os metadados sobre eles, que é os IDs de tokens, são armazenados em bancos de dados de vetores, especialmente desenvolvidos para recuperação mais rápida, que é a função da RAG. Perfeito? Agora vamos ver essa etapa de incorporação. Duas palavras que se relacionam entre si, elas terão incorporações semelhantes. Vamos a um exemplo aqui: mar e oceano. Elas são inicializadas aleatoriamente e seus embeddings iniciais são diversos. Conforme o treinamento avança, seus embeddings se tornam mais semelhantes porque eles frequentemente aparecem próximos um do outro e em contextos semelhantes. Para o propósito deste exemplo, embeddings que estão próximos são representados por cores na mesma paleta. Portanto, a palavra mar e oceano usam cores semelhantes. No entanto, Stapler tem um embedding completamente diferente, então ele usa um conjunto separado de cores. Então aqui, veja que aqui é no início do treinamento, tá? Aqui ele simplifica, imagina aqui que são números aleatórios, né? Cada corzinha aqui tem um número matemático, ele vai fazendo cálculo para poder calcular a similaridade entre as palavras, e à medida que o treinamento avança, vai trocando as cores ou os números, de forma que, quando você vê o resultado, oceano, mar e oceano têm cores muito semelhantes, tá? E agora já Stapler já tem cores totalmente diferentes de mar e oceano. Então, imagina aqui que ele tem números muito próximos para representar as duas palavras. Já Stapler tem números totalmente divergentes de mar e oceano. Perfeito?
Aqui uma inicialização aleatória, né? E aqui depois o treinamento, perfeito? Tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar aí quem ainda não entendeu, né, o que é RAG? Agora é a vez da gente armazenar esses vetores. A função principal dos bancos de dados vetoriais é armazenar compactamente bilhões de vetores de alta dimensão, representando palavras e entidade. Aqui, alta dimensão, não entenda como resolução, tá? Aqui a gente não quer guardar imagens, vídeos, o que quer que seja, na sua resolução original. A gente pega a imagem, pega o vídeo, transforma em vetor. Então, esses pixels, essas linhas de pixels vão se transformar em vetores, tá? Essas imagens vão ser processadas aí para serem incorporadas a um LLM, então precisa estar em formato de matriz de vetores. E imagina quantos dados se transformam em embeddings de um filme, né? De um vídeo, de uma foto. Então, são bilhões, né, de vetores de alta dimensão, porque são n-dimensionais, não dá para dimensionar, não tem um limite, né? Os bancos de dados vetoriais fornecem pesquisas de similaridade ultra rápidas entre esses bilhões de vetores em tempo real. Então, o banco de dados tem que ser muito específico para esse tipo de função, não é mesmo? Os algoritmos mais comuns usados para realizar a busca por similaridade são K-vizinhos. Muito popular aí, né? K-vizinhos mais próximos, que é o KNN, ou similaridade de cosseno. Então, é pura matemática, né? A AWS oferece as seguintes opções viáveis de bancos de dados vetoriais. Presta atenção. Sai do Instagram. OpenSearch Service, provisionado, tá? O OpenSearch sem servidor, que é o serverless. A extensão pgvector no RDS para PostgreSQL. Tem a extensão pgvector no Aurora PostgreSQL e o Kendras. O Kendra. O Kendra, lembra lá daquela nossa aula bem antiga aí, que a gente associou Kendra com curiosa? Então, ela vai fazer pesquisa inteligente. Lembrou? Então, OpenSearch, tanto o service que é provisionado como o serverless. Então, tem o service e o serverless. Tem a extensão pgvectors, tanto no RDS como no Aurora, para PostgreSQL. E o Kendra, tá? RAG no contexto do caso da N Company. Bom, vamos lá. Vamos atualizar aqui o diagrama da N Company, incluindo a RAG, tá? Então, o chatbot ele vai ser capaz de consultar um banco de dados contendo dados corporativos e usá-los para fornecer respostas mais precisas e contextuais aos usuários. Perfeito? Então, ele faz isso aqui, ó. Continua a mesma intenção, mesmo objetivo, mesmo fluxo, porém, agora o chatbot faz aqui, ó, uma consulta nos dados empresariais e retorna uma resposta para o chat fazer a mudança, tá? Do plano telefônico, do plano da internet, depois de ter interagido aqui e ter sabido, né, o que o cliente quer. Bom, vamos ver sobre agentes agora e como que eles são usados. Traduzir aqui pra gente. Vocês estão entendendo? Tá conseguindo pegar a ideia, né, do que é RAG? Deixa aí nos comentários se esse material está sendo legal, né, para a gente poder acompanhar aqui a certificação da AI Practitioner. Então, vamos continuar nesse caso de negócios, tá? A N Company com o mesmo problema. A gente vai ilustrar agora o uso de agentes.
qual que é as principais funções dos agentes e qual a diferença de agente e chatbot, tá? Os agentes podem desempenhar diferentes funções em um aplicativo de IA generativa, como, por exemplo, fazer operações intermediárias. Agentes podem atuar como intermediário, facilitando a comunicação entre IA generativa e vários sistemas de back-end. O modelo de IA generativa vai lidar com a compreensão da linguagem e geração de resposta, tá? Mas os vários sistemas de back-end, que incluem banco de dados, plataforma de CRM, ou ferramentas de gerenciamento de serviços, precisam dessa compreensão de linguagem e transformá-la em linguagem de programação para ativar uma tarefa lá no back-end, tá? Ações de lançamento. Os agentes, eles podem executar uma ampla variedade de tarefas também. Essas tarefas podem ser ajuste de configuração de serviço para um cliente, processamento de transações, recuperação de documentos e muito mais. Essas ações são baseadas nas necessidades específicas desses usuários, compreendidas pelo modelo de IA generativo. Também pode fazer integração de feedback. Eles podem contribuir para o processo de aprendizado de um sistema de IA coletando dados sobre os resultados de suas ações. Então, por exemplo, se você pega ali, aciona em um modelo de IA o aprendizado ativo, ele vai retornar dados da sua interação. Então, o agente vai servir para fazer essa integração de feedback ao modelo, tá? Porque precisa dessa ação, precisa dessa ativação. Quem é que vai ativar? Toda vez que acontecer finalizar uma interação, aquela interação final vai servir como histórico para aprendizado ativo, né? Então, precisa de uma automação por trás, tá? Esse feedback ajuda a refinar o modelo, aumentando sua precisão e eficácia em interações futuras. N-Company, vamos ver como ela usaria aí. A N-Company é uma empresa de telecomunicações que usa o poder de IA generativa para reduzir a quantidade de tickets a serem tratados por seus funcionários, certo? Para automatizar o número máximo de tarefas, a N-Company vai precisar combinar agentes com a IA generativa. Então, vamos ter uma visão aqui mais detalhada, que é o agente 1, que vai ser usado, o agente 1 aqui, tá? Que vai ser usado para executar as ações nos planos dos clientes. Então, já estamos falando de realizar tarefas como se você mesmo existisse um humano ali, né? Para executar essa tarefa. Lembra quando você ligava para o saque, aí tinha o atendente inicial, é aquele que te recebe. E aí você fala, olha, eu queria fazer uma transação, eu queria fazer uma transferência. E o atendente falava assim, só um minutinho que eu vou te passar para o setor de transferência. Ou eu vou te passar para o setor de cartões para que você possa bloquear seu cartão por roubo, por furto. Não era assim? Então, imagina que o chatbot é um atendente inicial, generalista. E aqui a gente tem os especialistas. Perfeito? Esse agente 1, ele vai executar planos dos clientes, tá? Executar ações lá nos planos dos clientes com base em seus prompts. O agente 2 vai usar a conversa entre o usuário e o chatbot para atualizar ou adicionar mais conversas aqui no banco de dados corporativo. Então, o que esse agente 2 faz? Faz a ingestão dos dados para o modelo de machine learning,
fazer a tokenização e vetorização para transformar em embeddings e lançar para dentro do banco de dados. Agora, o agente 3, ele é usado para enviar uma pesquisa de satisfação ao usuário quando a conversa termina, tá? Então, cada um aí fazendo a sua função. Isso vai ajudar a N-Company a monitorar a pontuação de satisfação da interação com o chatbot e garantir que eles atinjam a meta aí de melhorar a pontuação de satisfação. Perfeito? Vamos aqui avaliar os resultados desse chatbot e agente. Então, vejam que tem uma diferença entre chatbot e agente, né? O agente, ele é especialista e o chatbot, ele é mais para fazer essa compreensão de linguagem, perfeito? Vamos lá. Avaliar o desempenho de modelos de IA generativa é essencial para entender ali o quanto ele está sendo eficaz e garantir que eles atendam aos objetivos esperados, né, pretendidos. Dois dos métodos de avaliação mais comuns são avaliação humana, olha que beleza, nunca vai acabar, então, se depender dessa métrica, né, nunca vai acabar o poder que um humano tem de controlar, interagir, validar, né, uma inteligência artificial. E é adequado, e o uso de conjuntos de dados de referência. Vamos explicar cada um deles. Cada método vai dar a sua contribuição exclusiva e é adequado para diferentes aspectos da avaliação de desempenho desse modelo. Bom, vamos ver como que acontece a avaliação humana. Ela envolve usuários reais interagindo com o modelo de IA para fornecer feedback com base em sua experiência. Esse método é valioso, sim, tá? Porque ele vai trazer a experiência do usuário, então, quão intuitiva e satisfatória é a interação com o modelo da perspectiva do usuário. Adequação contextual, porque o modelo ele está respondendo de uma forma contextualmente relevante e sensível às nuances da comunicação humana. Criatividade e flexibilidade é responder o quão bem o modelo lida com consultas inesperadas ou cenários complexos que exijam uma compreensão diferenciada. Por exemplo, variação linguística, né? Abordagens inesperadas, né, pelo usuário. O usuário está fazendo piadinha, o usuário está mudando de assunto, né? Então, o quão bem esse modelo lida com essas consultas que não são esperadas, né? Ou cenários complexos. Essa avaliação humana, ela traz para a avaliação melhorias ao nível de iteração, tá? E ajuste do modelo para melhor atender as expectativas. Conjunto de dados de referência. Esses conjuntos de dados de benchmark, por outro lado, fornece uma maneira quantitativa de avaliar os modelos de IA generativo. Esses conjuntos de dados, consistem em conjuntos de dados pré-definidos e métricas associadas que oferecem um meio consistente e objetivo de medir o desempenho do modelo. Como? A gente vai medir precisão. Então, com que precisão o modelo executa tarefas específicas de acordo com padrões pré-definidos. Velocidade e eficiência. Então, com que rapidez o modo gera respostas e como isso afeta a eficiência operacional. Escalabilidade também. O modo pode manter seu desempenho à medida que a escala de dados aumenta, o número de usuários aumenta. Então, tudo isso é respondido pelo conjunto de dados de referência, né? Que é um conjunto de dados ali pré-definidos que vai fazer a comparação entre o que era esperado e o que foi respondido, a velocidade, a precisão, a escalabilidade, tá? Tudo isso sendo comparado, avaliado ali por métricas associadas, tá? Os conjuntos de dados de benchmark são
particularmente úteis para fases iniciais de teste, para garantir que esse modelo atenda a certas especificações, por isso que tem que ter essas métricas de avaliações embutidas no conjunto de dados de referência, antes de ser submetido a avaliações humanas mais subjetivas, tá? São essenciais para comparar o desempenho entre diferentes modelos e diferentes iterações do mesmo modelo. Vamos ver aqui. Vamos saber como funciona como funciona a criação, né, de um conjunto de dados de referência. Então, vamos lá. É essencial para avaliar um sistema RAG. Então, RAG é um sistema, assim como o Fine Tuning também é um sistema, e o conjunto de dados de benchmark, que é referência, né, vai fazer a avaliação de uma RAG, perfeito? Assim como a avaliação humana também é uma métrica de avaliação da RAG também. Bom, você vai criar perguntas relevantes, então um exemplo aí de questão é o que acontece com as garrafas plásticas durante o processo de reciclagem. Então, primeiro, especialistas no assunto vão criar as perguntas, né, relevantes, desafiadoras, relacionadas ao tópico de interesse e documentos específicos. Aí depois, o que ele faz? Ele traz a documentação, a identificação aqui do contexto, olha lá, faz manualmente essa identificação do contexto, o contexto é identificado e as PMEs, que são as perguntas, né, identificam seções pertinentes dos documentos que fornecem o contexto necessário para gerar essa resposta, tá? Sabendo disso, a gente vai elaborar a resposta. As PMEs elaboram respostas precisas que se tornam a referência para avaliar as respostas do sistema RAG. Então, aqui já tem pergunta e resposta pré-definida, guardada em um conjunto de dados de benchmark. Perfeito? Então, é isso. Assim, a criação do conjunto de dados de referência é um processo manual, necessário para avaliar adequadamente o sistema de LLM usando o sistema RAG. Então, o que é esperado, o que é uma boa resposta para aquele outro, né? Você guarda em um banco de dados para servir de referência. A avaliação do desempenho do LLM, usando um conjunto de dados de referência, pode ser automatizada usando um LLM como abordagem de juiz. Então, para saber mais, vamos ver aqui esse esquema. Primeiro, não é as questões? Então, vamos ver aqui. As questões. Uma lista de perguntas é usada para criar um conjunto de dados de benchmark. A mesma lista de perguntas é, então, fornecida ao modelo para avaliação de desempenho, tá? Então, essas mesmas perguntas que estão guardadinhas lá no seu, né, no seu pacote de perguntas, é ele que vai ser pegada, né, trazida para poder avaliar o seu conjunto, o seu modelo, tá? Beleza. Tem as perguntas lá, estão guardadas, você avalia, pega o modelo que já está pronto lá, mas você quer avaliar. Então, o modelo que é a ser avaliado, você pega essas perguntas que foram geradas. Com base na lista, o modelo gera respostas, tá? Você traz lá as perguntas para ele, traz aqui para ele. Vamos ver aqui o dataset do benchmark? Ele contém as respostas e o contexto fornecido pelas PMEs. Depois tem o modelo juiz, o modelo do juiz. É um modelo externo, usado para comparar essas respostas das PMEs disponíveis nos conjuntos de dados de benchmark com as respostas geradas pelo modelo a ser avaliado. E aí tem um score, tá? Tem uma pontuação de classificação que calcula esse modelo de juiz, calcula uma pontuação de classificação para avaliar o desempenho do modelo. Essa pontuação tem que ter ali contido, levar em conta, né, a precisão,
que é a correção dessa resposta, a relevância, que é a adequação da resposta à pergunta, e a abrangência, que é a profundidade e amplitude da resposta. Tudo isso aí vai ser avaliado pelo modelo de juiz, que é um modelo externo. Abordagem combinada. Na prática, tanto a avaliação humana como conjunto de dados de benchmark é amplamente, frequentemente usada para fornecer essa visão geral abrangente do desempenho de um modelo. Embora os conjuntos de dados de benchmark possam quantificar as capacidades técnicas do modelo, a avaliação humana traz uma perspectiva essencial, centrada no ser humano, se ele está gostando ou não, né? Muito melhor que os benchmarks, que não conseguem capturar sozinhos isso, né? Essa abordagem combinada garante que o modelo não seja apenas tecnicamente satisfatório, né, proficiente, mas também eficaz e envolvente em cenários do mundo real. Vamos lá, vamos revisar aqui o caso de uso da N-Company. Antes de implementar o modelo de chatbot na produção, a empresa pode avaliar o desempenho do modelo em relação aos conjuntos de dados de benchmark. E depois que esse modelo estiver em produção, um humano real vai lá interagir com o modelo e vai dar a sua percepção, a sua avaliação de sua interação. Então, isso ajuda o modelo a sempre estar melhorando sua precisão, voltando para a fase de avaliação. Então, ele não está muito legal, volta ele lá para ser avaliado de novo, né? Em função do tempo. Então, aqui, ó, avaliando a saída. Agora ele faz a interação, né? Tá bom, tá ruim, né? Tem uma pontuação aqui da saída. E o usuário, ele vai dando essa pontuação, né? Para a interação e vai melhorando o modelo através do aprendizado ativo. Vamos aqui à verificação de conhecimento? Vou traduzir aqui a página para nós. Já chegamos aqui no final, né, do curso. Digam para mim se vocês gostaram de saber sobre as métricas de avaliação do sistema RAG. Qual serviço da AWS pode armazenar embeddings em bancos de dados vetoriais? Vou marcar esse daqui, que é o OpenSearch, vendo o que dá. Correto? O OpenSearch Service é um serviço totalmente gerenciado que torna conveniente implantar, operar e dimensionar clusters OpenSearch na nuvem AWS. O OpenSearch suporta tipos de dados vetoriais, o que permite armazenar e consultar embeddings de forma eficiente. Outros, como S3, DynamoDB e Kinesis Data Streams, não são otimizados para armazenar e consultar, tá? Dados vetoriais como embeddings. Próxima pergunta, eu vou ler porque talvez vocês estejam aí só ouvindo, né? Qual é um exemplo de uma tarefa de várias etapas que um agente pode executar? Primeira, executando um cálculo matemático básico, ou convertendo um arquivo de texto para o formato PDF, ou fazendo um cálculo matemático e convertendo a resposta em um formato JSON, ou enviando uma notificação por e-mail. Qual é um exemplo de uma tarefa de várias etapas que um agente pode executar? Vou marcar essa daqui, vamos ver no que dá. Correto? Fazer um cálculo matemático e converter a resposta em um formato JSON. Os agentes no contexto de tarefas multietapas são projetados para lidar com fluxos de trabalho complexos e multietapas. Fazer um cálculo matemático e converter a resposta em um formato JSON envolve duas etapas distintas. Ele executa um cálculo matemático e, em seguida, transforma o resultado em um formato de dados específico, que é o JSON. Isso demonstra a capacidade do agente de lidar com várias tarefas de maneira sequencial. Pergunta 3. Você faz parte de uma equipe
de pesquisa encarregada de avaliar o desempenho de um novo modelo de linguagem em várias tarefas de processamento de linguagem natural. Qual abordagem é mais adequada para avaliar o desempenho de um modelo de fundação nessa situação? Avaliação humana ou conjuntos de dados de referência, ou tanto a avaliação humana quanto os conjuntos de dados de referência, ou RAG, geração aumentada de recuperação. Você faz parte de uma equipe encarregada de avaliar o desempenho de um novo modelo em várias tarefas de processamento de linguagem natural. Eu vou marcar tanto a avaliação humana quanto os conjuntos de dados de referência. Vamos ver no que dá. Tanto a avaliação humana quanto os conjuntos de dados de benchmark, são abordagens válidas para avaliar o desempenho de um modelo de fundação. A avaliação humana envolve a avaliação subjetiva por humanos, enquanto os conjuntos de dados de benchmark fornecem medidas objetivas e quantitativas de desempenho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Fine Tuning, como otimizar um Foundation Model com Fine Tuning, que é o ajuste fino. Se você gostou desse tema, está se preparando para a certificação AI Practitioner, você não pode perder o próximo vídeo. Já temos o encontro marcado no próximo episódio. Até lá!